Espírito de Deus, vem ficar aqui. Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. O Espírito de Deus vem ficar aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações. Espírito de Deus, vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vem ficar aqui. Espírito de Deus, vem ficar aqui. Espírito de Deus, vem ficar aqui. E passeia no meio do teu povo e toca o coração do teu povo. Ó Espírito de Deus, vem ficar aqui. Todos nós viemos para louvar ao Senhor, aqui eterna bondade, Deus vive libertador. Todo o povo reunido no canto novo louvor, glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. O pai de mãe de família, venham juntos celebrar a força nova da vida, vamos alegres cantar. A juventude e as crianças, todos reunidos no amor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Lavradores e operários, todo o povo lutador, trazendo nas mãos os frutos e a promessa do sofredor. A vida e a luta ofertamos, obra de Deus Criador. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Glorificado seja, bendito seja Jesus Redentor. Amadas irmãs e irmãs, boa noite! Boa noite! Eita, eu não vi não, tô moca. Vamos de novo? Boa noite! Agora deu para ouvir. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas, mais uma vez aqui com vocês, sentindo aquela alegria de estar aqui juntos com vocês. Então hoje é a quinta noite de novena, e o tema, fazer o que Jesus disse e fez no acolhimento às mulheres e aos pequenos. Agora o tema central, vamos ler ali, vamos dizer juntos. Ser discípulos de Cristo hoje. Muito bem. Então vamos, nesse momento, nesta mesma alegria contagiante, cantar a Trindade Santa.
nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Pai, Filho e Espírito Santo, luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Luz de Deus em todo canto, nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Seu mal não aconteça, seu bem nos favoreça. Nas horas de Deus, amém. De Deus, amém. Que o mal não aconteça, que nos favoreça. Nas horas de Deus, amém. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas. Nas horas de Deus, amém. Deus abençoe os artistas, As crianças e as catequistas. nas horas de Deus, amém. As crianças catequistas, nas horas de Deus, amém. A oração ao Espírito Santo é cantada. Então vamos agora para a oração preparatória. Vamos virar aqui para a nossa imagem, Santa Maria Josefa Rossello, e dizer juntos: Santa Maria Josefa Rossello, vós com tanta confiança soubestes recorrer a Deus pela oração em todos os momentos de sua vida. Alcançai-nos a graça de confiar sempre no amor misericordioso de Deus, em sua paternal providência, e a seguir Jesus Cristo, animados pelo vosso testemunho de fidelidade à sua palavra, amparados por vossa especial intercessão. Amém? Então vamos para a jaculatória. Ó Santa Maria Josefa Rossello, vós testemunhastes um grande amor a Deus e às pessoas. Obtende-nos um coração grande, cheio de ternura, capaz de voltar-se para os excluídos da sociedade. Cantemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Maria Josefa Rossello, Santa do Coração Grande, que soube ser fiel até o último instante da vida, com o coração de Deus e as mãos ao trabalho. Concedei-nos de Deus
a alegria de viver nossos compromissos batismais para a construção do reino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Santa Maria Josefa Rossello, que quiseste ter os braços tão longos para alcançar o mundo inteiro e fazer o bem a todos, obtendo um zelo pela nossa conversão e um grande ardor missionário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora vamos ouvir a leitura do documento. Palavra da Igreja, documento final do Sínodo número 52. A necessidade de conversão nas relações diz respeito, inequivocadamente, às relações entre homens e mulheres. O dinamismo relacional está inscrito na nossa condição de criaturas. A diferença sexual constitui a base da realidade humana. Deus criou o ser humano à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Ele os criou, homem e mulher. No projeto de Deus, esta diferença original não implica desigualdade entre homem e mulher. Na nova criação, ela é reinterpretada à luz da dignidade do batismo. Todos vós que recebestes o batismo de Cristo, fostes revestidos de Cristo. Não há judeu, nem grego, não há escravo, nem livre, não há homem, nem mulher. Todos vós sois um só em Cristo Jesus. Como cristãos, somos chamados a acolher e a respeitar, nos diferentes modos e nos diversos contextos em que se exprime. Esta diferença que é o dom de Deus e fonte de vida. Damos testemunho do Evangelho quando procuramos viver relações que respeitam a igualdade, dignidade, a igual dignidade e a reciprocidade entre homens e mulheres. A expressão recorrente de dor e sofrimento por parte de mulheres de todas as regiões e continentes, tanto leigas como consagradas, durante o processo sinodal, revelam como mulheres, como muitas vezes não conseguimos fazê-lo. Então, a gente viu o documento dos últimos, do documento do sínodo. O que é sínodo? Todos nós sabemos, né? Sínodo é um caminhar junto.
É um novo jeito de ser igreja, caminhando uns com os outros, comunidades com comunidades. É justamente a unificação de todos os povos, principalmente de todos nós, cristãos, católicos, batizados que somos. Então, nessa alegria de estarmos aqui juntos celebrando a quinta noite da novena, vamos agora acolher a palavra de Deus. Mulher e homem, imagem de Deus, sendo parceiros de vida, caminho, mantém a glória ao Senhor, Rei dos céus, o Senhor no começo dos tempos, ao criar céu e mar, vale e terra, fez o homem e fez a mulher. Confiou toda a terra, o mesmo sopro divino vivendo, mulher e homem, imagem de Deus, sendo parceiros de vida, caminho, mantém a glória ao Senhor, Rei dos céus, Deus nos fez semelhantes a Ele, a imagem do teu esplendor, a razão acendeu-lhes na mente, e nos seus corações pôs o amor, o mesmo sopro divino vivendo, mulher e homem, imagem de Deus, sendo parceiros de vida, caminho, mantém a glória ao Senhor, Rei dos céus. O pecado feriu essa imagem, ofuscando seu brilho primeiro. Imploremos, Senhor, o perdão, por Jesus, o divino Cordeiro, o mesmo sopro divino vivendo, mulher e homem, imagem de Deus, sendo parceiros de vida, caminho, mantém a glória ao Senhor, Rei dos céus. Adoramos, Senhor, vossa glória, damos graças por vossa bondade, ajudai-nos a ser a imagem do amor que vives na Trindade, sopro divino vivendo, mulher e homem, imagem de Deus, sendo parceiros de vida, caminho, mantém a glória ao Senhor, Rei dos céus. Agora vamos acolher a palavra de Deus. Peço desculpa que eu passei aqui por cima do canto, né, do hino. Então vamos agora com alegria acolher a palavra de Deus, cantando. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés.
pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Viva a palavra de Deus! Viva! Viva Jesus Cristo! Viva Santa Maria de José Barrocello! Dá pra ela já? Acho que já é agora. Dá pra ela agora. Tem uma festa. Vai, continuamente. Vai, Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Louvai, louvai, ó servo do Senhor. Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e por toda a eternidade. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. O Senhor está acima das nações, sua glória vai além dos altos céus. Quem pode comparar-se ao nosso Deus? Ao Senhor que no alto céu tem o seu trono e se inclina para olhar o céu e a terra. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Levanta da poeira o indigente, e do lixo ele retira o pobrezinho, para fazê-lo assentar-se com os nobres, assentar-se com os nobres do seu povo. Louvai o Senhor, que leva os pobres. Louvai o Senhor, que leva os Aleluia, aleluia, como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia.
tu vinde a mim. Repouso encontrarão os nossos corações. Dou graças a meu Pai que revelou ao pobre, ao pequenino, seu grande amor. Aleluia, aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Aleluia, aleluia. Como eu estou no Pai, permanecer em mim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nós. Jesus veio para todos. Então, Jesus saiu daí e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito mau ouviu falar de Jesus, foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixe que primeiro os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos ficam debaixo da mesa e comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então, Jesus disse: por causa disso que você acaba de dizer, pode voltar para casa. O demônio já saiu da sua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já tinha saído dela. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-noite, onde foi tirado essa bela leitura do Evangelho de Marcos, tem Marcos e tem Mateus, a mesma leitura, só com algumas acrescentações, mas o mesmo Evangelho. Então, vamos falar primeiro por parte do Salmo. Salmo muito bonito, salmo de louvor, um salmo de alegria, onde aquele salmista sentiu aquela grande alegria de dizer: louvai o Senhor. Assim também somos nós. Nós precisamos, a cada passo, a cada momento da nossa vida, seja um momento que for, não só de alegria, mas um momento de dor, de tristeza, que a gente sempre a gente diga: louvai o Senhor por todas as maravilhas que Ele opera na minha vida. Se for dor, se for a doença, louvai o Senhor por a doença que estou sentindo. Me cura, Senhor. E em todos os momentos, que a gente saiba louvar, agradecer e bem dizer a Deus. Então, hoje, na quinta noite, no novenário de Santa Maria de Josefa Rossello, essa mensagem do Evangelho de hoje, que Ele nos traga essa mensagem, nos deixe semeado no nosso coração, na nossa mente, o que é que aconteceu neste episódio da narração deste Evangelho. Jesus já vinha de um lugar longe e vinha cansado. Os fariseus sempre procurando persegui-lo.
E aquela multidão de gente cercava Jesus. Então ele combinou com os discípulos para vir para um lugar para ter sossego, descansar a mente dele. Pois Jesus era um ser humano, como nós. Ele também tinha as suas cansaços, os seus sofrimentos, né? Por conta das perseguições. Além das perseguições que aconteciam com ele, os fariseus, né, os saduceus sempre se fechavam ali para persegui-lo em tudo quanto Jesus fazia. Jesus achou por certo sair e atravessar e vir para a Síria. Síria era um lugar de gente pagã. Aí Jesus pensou, eu vou para lá porque os pagãos não vão me importunar. Mas só que Jesus sabia que ali ia acontecer aquele episódio da mulher cananeia. Então ele ficou dentro da casa, dentro de uma casa, a palavra nos diz muito bem. E ali onde ele estava, daí chegou essa cananeia, a mulher pagã. Veja o sofrimento daquela criatura como o sofrimento nosso, que somos mãe. Ela com a filha possuída pelo demônio. E aí ela conversa com Jesus, Jesus ouve o que ela diz, os lamentos dela. Agora vocês vejam a coragem daquela mulher. Primeiro, porque era pagã. Segundo, porque naquele tempo, mulher não podia se aproximar de maneira nenhuma de um ministro, que era Jesus, né? Mas ela, no sofrimento, na dor, ela chegou até Jesus, aí pediu, clamou a ele. E qual foi a resposta de Jesus para aquela mulher? O alimento, ele quis falar, o pão, é para as crianças. As migalhas que caem é para os cães, os cachorrinhos. Então aquela mulher, ela entendeu o que Jesus quis dizer. Quando Jesus fala nos cachorrinhos, era porque naquela época, lá no Antigo Testamento, né, aquele povo que era pagão, era um povo excluído, discriminado da sociedade. E quando Jesus falou nos cachorrinhos, ele quis se referir a quê? Que naquele tempo, quando se falava no cachorrinho, nos cachorros, estava se referindo aos animais da casa daquela pessoa, da família. O cachorro, onde Jesus quis falar, o cão, que muitas vezes a gente entende nessa palavra que era Jesus humilhando, mas não. Era porque lá na antiga aliança se falava assim. As migalhas que caíam da mesa era justamente para os cachorros, os cães e os animais daquelas famílias, daquela época. Mas a mulher, ela diz, olha, as migalhas que caem da mesa, também nós, cachorrinhos, nós comemos. As migalhas que caem, que sobram. Mas a mulher entendeu, a cananeia. Jesus estava falando, era do alimento dele, do corpo dele. Era isso que Jesus estava falando. Então também ele estava falando, porque lá naquela época, ele primeiro ia servir a comunidade judaica, os judeus. Aquele povo que acompanhava ele. Depois, os olhos dele iam voltar justamente para aquele povo pagão, aquele povo da Fenícia, e era justamente onde ele estava.
Então a mulher, Jesus olhou para ela, admirou pela fé daquela mulher, a fé que ela teve. E ele disse, olhe, volte para sua casa, ao chegar, a sua filha vai estar curada. O demônio já saiu dela. Veja que maravilha. Deus como é, Jesus como é maravilhoso. Então, ele fez aquela conversa com ela, justamente para testar também a fé dela. E ela, naquele mesmo momento, ela respondeu a Jesus. Né? Os cachorrinhos também comem das migalhas que sobram da mesa. Vocês entenderam o que é que a mensagem quer nos passar? E a gente, muitas vezes, eu me passei também, muitas vezes, em ler esse texto e sem saber entender o que era que o texto queria dizer. É justamente isso. Lá na Antiga Aliança, esse povo que era pagão, né, da Fenícia, daquelas regiões pagãs, era considerado como cães, né? Então, quando Jesus falou assim, falou do próprio alimento dele, que ele tinha para dar. Tanto para aqueles dele, que ele veio por Israel. Mas também ele veio por aqueles pagãos. Quantos se converteram? A gente não conta a quantidade de pagãos que foram convertidos depois da vinda do Messias. Então, Jesus veio justamente para salvar a Israel, o povo israelita, mas também para salvar aqueles que se encontravam na época sem religião nenhuma, pagãos. Adoravam a deuses estranhos, mas aos poucos foram se convertendo e mudando de vida. E nós hoje, nós precisamos também, muitas e muitas vezes, a gente temos que nos converter, mudar de vida, mudar de patamar. Nós somos batizadas, igreja também somos, para que nós possamos assumir o nosso batismo. Não muitas e muitas vezes nos comportar como se fosse pagãos. Não olhar a vida do outro para ver o que é que ele está precisando. Está precisando de um abraço. O que é que ele está precisando? Muitas e muitas vezes nós ficamos no nosso eu, no nosso egoísmo. Santa Amada José Parrocello, no canto, diz que ela desejava ter braços o quê? Longos. Para pegar, para acolher aquele povo, aquelas crianças daquela época, principalmente os pobres, aqueles menos favorecidos. Nós também devemos ser assim. Ter os nossos braços, desejar ter nossos braços longos para que a gente possa abraçar os nossos irmãos, principalmente aqueles mais carentes, aqueles mais necessitados. Se assim nós não nos comportamos, somos pagãos. Somos pagãos. Estamos nos comportando da mesma maneira que aquela mulher cananeia, ela se portou. E veja que, graça daquela mulher, ela alcançou. Porque aquela criança que já estava possuída há muito tempo que essa mãe vinha sofrendo. Isso a gente passa. Quando a gente vê uma criança da gente doente, a gente já fica aperreado, né? Outro dia vi minha irmã aí, aperreada, porque estava com uma filha internada, doente, estava com dengue, né? E ela ficou muito aperreada e tenha calma, minha irmã. Você vai ter uma boa notícia, calma. Para dizer que nós, mães, nós damos a nossa própria vida pelos nossos filhos. Aquela pagã, aquela mulher, a fé dela foi grande. Será que nós temos menos metade da fé daquela mulher, aquela cananeia, daquela mulher da Fenícia?
é difícil. A gente, quando tem qualquer dor, qualquer coisa, a gente já começa a querer arrancar os cabelos e a blasfemar e a dizer coisas, né? Então, nós precisamos acalmar. Aquela mulher, ela chegou nervosa, caiu aos pés de Jesus. Muito nervosa, mas Jesus, como um grande homem, ele se compadeceu do sofrimento daquela mulher. E ela, ao chegar em casa, achou a filha curada, mas deitada. Imagine quantas e quantas vezes aquela mãe não passou noites e mais noites de sono com aquela criança endemoniada. E se batendo, né? Que a gente sabe quando a pessoa está com essas coisas espirituais já que a gente nem quer dizer, né? Se bate, a pessoa se bate, eu já presenciei muito. Quando as pessoas estão possuídas, elas se batem, elas se queimam, elas se cortam, né? Então, isso aí, aquela mãe sofreu muito vendo aquilo naquela filha dela. Não é diferente de nós, mães, né? Que a gente possa viver na graça, viver no amor. E o sínodo nos ensina a sermos mais cristãos, a sermos mais igreja. Eu participei do sínodo e foi lá em Floresta, na diocese. Foi um ano de preparação. E dentro desse ano, a gente aprendeu muito. Viu? O ver, o agir e o ser. Essas três pilastrezinhas. Primeiro, a gente vê o sofrimento do irmão. Segundo, a gente agir. Né? Que nós possamos ser essas pessoas de coração bom, terreno bom, coração bom, né? E o sínodo é isso, é um caminhar juntos. Muita gente ainda me pergunta nisso, o que é sínodo mesmo? Sínodo é a gente caminhar juntos. Aqui nós estamos caminhando juntos, comunidades com comunidades, né? Então isso é o caminhar juntos, é o ser igreja. É isso que Jesus quer de cada um de nós. Que a gente seja igreja, seja irmãos uns dos outros. E o documento também nos ensina muito, né? A Aline leu muito bem, lido o documento, e deixou na gente, eu acho que alguma mensagem. Sim ou não? Sim. Então aqui tem o tema, né, da diocese. Vamos tornar-lhe juntos ser discípulos de Cristo hoje. É fácil? Não. Ser discípulo de Cristo nos tempos de hoje? Não é fácil. Não é. É difícil. Porque para a gente ser discípulo, escolher este caminho, optar por este caminho, a gente sabe que a gente vai passar por perseguições, por calúnias, sofrimentos, até pela própria família nossa de dentro de casa. Eu já falo da minha casa. Muitas vezes quando eu vou saindo para a missão, meu filho diz, ei, vai deitar, mulher, vai deitar. Saquete, a sua idade, vá. Nós não temos idade para viver numa cama. Quando a gente vai para cima de uma cama, a gente se atrofia. Então, missão só termina lá no céu. Enquanto a gente puder caminhar, enquanto a gente tiver braços, enquanto a gente puder, a gente vai servir, vai procurar a viver junto com as comunidades. Essa comunidade, Bom Pastor, eu digo sempre, gosto de todas as comunidades, tanto faz as rurais como urbanas. Mas a comunidade que eu mais me identifico é o Bom Pastor. Sempre eu estou com essa comunidade. É uma comunidade que tem os braços longos para abraçar, né, e para acolher. Assim também como vocês aqui.
o primeiro dia que eu vim, que vocês essa alegria contagiante, que o sorriso vem bater no pé do ouvido, para acolher com alegria, né? Não deixa faltar as coisas, sempre estão aqui, né? Esposa de Rosemary me procurou, está precisando de bata? Aqui tem, se precisar. Até que a gente precisou mesmo, só vieram 2. Então, é isso o acolhimento. É a gente acolher, saber acolher, assim como Jesus fez. Ele acolheu, né? Então, que a gente saiba acolher, que a gente saiba vivenciar nessa graça, neste amor, assim como Jesus quer que a gente viva. Passou os profetas, passou os discípulos, Jesus, que morreu, ressuscitou e está em nosso meio. E hoje nós somos esses discípulos de hoje, que a gente nunca esmoreça. Pode chover canivete, a gente aguenta, que a gente sabe que a gente tem que aguentar. Porque se a gente não aguenta, a gente corre. E se a gente corre, a gente é covarde. Estamos negando o nosso batismo. Então é necessário que a gente fique e que a gente dê testemunho da nossa vida. Assim como Jesus, assim como os discípulos. Nenhum de nós, chega até Jesus se não for pela cruz, pelo sofrimento. Ninguém pense de chegar lá no céu, junto de Deus, sem dor, sem sofrimento. Porque nós não vamos chegar. Nós só chegaremos até Cristo se a gente suportar tudo que vier pela vida. E nunca fugir da raia, como diz o ditado, está sempre presente, né? Quando procurar, Márcia, cadê você? Estou aqui. Ida, cadê? Estou aqui. Edna, cadê você? Estou aqui. Nunca a gente deixar a nossa missão. Nunca a gente ficar dentro de casa sabendo que Jesus nos chamou para que a gente fosse lá fora trabalhar com os nossos irmãos. Amém? Amém. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Então vamos, com muita alegria, cantar a ladainha. Santa Rosa, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santa Rosa, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. viva a nossa Santa Maria Josefa Rosselo, Viva! viva Jesus Cristo, Viva! viva as crianças, viva as mulheres, Viva! viva os idosos, Viva! viva os homens, viva o violeiro, viva a comunidade Bom Pastor, Grande! viva! Então, agora nós vamos dirigimos, né? Nós vos damos graças ao Pai, porque com infinita bondade quiseste manifestar o Evangelho da misericórdia em vossa serva Maria Josefa Rosselo, que neste mundo necessitado de uma nova evangelização, possamos anunciar a boa nova de Jesus. Amém? Então vamos fazer agora o nosso momento de ofertório, cantando. Nada pra te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só pensava nos pecados que já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais não fui feliz. Então eu me lembrei, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração, de mãos abertas e em procissão. Eu ofereço todo um trabalho dos irmãos. Em minhas mãos eu sou trabalhador, trago nas mãos esse sinal do teu amor. Enquanto eu trabalhei, foi isso que eu pensei. Mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração. Tinha nada pra te oferecer, não tinha nada que eu pudesse pôr no teu altar. Eu só pensava nos pecados que eu já fiz, eu só pensava nos irmãos aos quais eu fui feliz. Então eu me lembrei, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração, mais do que ouro, mais que prata, mais que qualquer dor. O que tu queres é meu coração. Então agora vamos rezar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Avisos. Foi agora a dança da rainha, a apresentaçãozinha. Vou tirar o casaco. Pode ser agora, né? Não pode ficar com o casaco. Vamos sentar? A caixinha, você vai trazer a caixa.